Boa noite, paz do Senhor, amém, irmãos? Que dia mais gostoso, né? Hoje choveu, que louvor. Se a gente fosse embora para casa agora, a gente já estava bem satisfeito, né? Amém? Quem sentiu a presença de Deus aí? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens, né? Os céus abertos. Tem um céus aberto aí. E Deus quer que os céus abertos estejam na sua vida, amém? E nós temos chaves, né? Chaves espirituais que ativarão a vitória sobre sua vida. E quais são elas? Para a gente lembrar o que já foi ministrado, né? A primeira foi a busca da presença de Deus. Moisés preferiu abrir mão da presença, abrir mão da promessa, mas não da presença. O que garante a promessa é a presença. Então, buscar a presença de Deus foi a primeira chave. E você tem buscado? Amém. E a segunda foi a fé promove conquistas extraordinárias. Gideão tinha gente demais para vencer. Era necessário que fosse impossível, porque a glória dessa vitória seria completamente de Deus. A fé é a linguagem do reino, amém? E a terceira foi a esperança de um futuro vitorioso. Mesmo diante de um vale de ossos secos, a palavra profética trouxe vida. Sempre há esperança, amém, irmãos? Para a nossa visão natural, né, está morto, mas o Senhor pode ressuscitar, amém? Glória a Deus. Irmãos, e o pastor Diego trouxe uma palavra muito pertinente para essa série, que até comentei com o pastor que ela pode ser inclusa nessas chaves, que ele falou sobre a murmuração, vocês lembram? Ele usou o texto de 1 Coríntios 10:10, não se queixem como alguns deles, e queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. E qual que é a palavra-chave? Gratidão. Né? Uma das coisas que a primeira geração que veio do Egito e não pôde ver a terra prometida foi a murmuração. Eles só reclamavam. Então a gente coloca aí mais uma chave, gratidão. Amém? E eu vou falar hoje sobre a consagração em meio às batalhas. Tá? Abram suas Bíblias, por favor. Em Josué 5, do 1 ao 15. Eu li esse livro e depois, se vocês tiverem a oportunidade de ler, ele é maravilhoso. Deus falou muito comigo. Que diz assim, Josué 5, do 1 ao 15. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitaram deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus, que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão. E diante dos filhos de Israel, até que se passassem, desfaleceu-lhe o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Versículo 2. Naquele tempo, diz o Senhor a Josué, faz facas de pedra e torna a circuncidar a segunda vez os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel no monte do Prepúcios. E foi desta a causa porque Josué os circuncidou, todo o povo que tinha saído do Egito, os homens. Todos os homens de guerra já haviam morrido no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todos os povos que saíram estavam circuncidados, mas a nenhum dos que nasceram no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação.
os homens de guerra que saíram do Egito e não obedeceram à voz do Senhor, aos que o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurará a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em lugar, pôs os seus filhos, a este Josué circuncidou. Portanto, estavam circuncisados, porque os não circuncidaram no caminho. Aconteceu que, acabando a circuncidar a toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje tirei de sobre vós o opróbrio do Egito. O que significa opróbrio? É a honra, a desonra, a infâmia, a injúria, a afronta. A palavra opróbrio. Então, Deus estava tirando a vergonha naquele momento. Por isso, o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa do dia 14 do mês à tarde, na campina de Jericó. E ao outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra, pães asmos e espigas tostadas. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comemoraram dos frutos da terra de Canaã. E sucedeu que, estando José perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que pôs em pé diante dele um homem que tinha à mão uma espada nua. E chegou-lhe Josué a ele e disse: és tu os nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça ou tire o sapato dos seus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Amém? O versículo de destaque para a gente é esse último versículo. Em outra versão fala assim, que deve ser o que está escrito ali. O comandante do exército do Senhor respondeu: tire a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué o tirou. Irmãos, nós já vimos essa palavra, não já? Na vida de Moisés, não foi? Quando Moisés estava lá cuidando das ovelhas... Ai, deixa eu orar, irmão, perdão. Senhor, muito obrigado por esse momento, por essa oportunidade de estar aqui com os meus irmãos, compartilhando essa palavra. Pai, nós não podemos fazer nada, nem mudar ninguém, mas o Senhor tem todo o poder. O Senhor tem poder de mudar, de transformar. E em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, ser tocados pelo Senhor através dessa palavra. A consagração em meio às batalhas, em nome de Jesus. Amém. Então, eu estava falando de Moisés, ele estava cuidando das ovelhas, e aí foi esse momento que Deus chamou ele e falou, né? Moisés, tira a sandália, porque esse lugar é santo. E Deus desafiou Moisés a tirar o povo do Egito, né? E aí Moisés, a partir daquele momento que a gente já sabe da história, eles começaram uma caminhada, né? E muitas coisas aconteceram ao longo do caminho, tanto que aqui está falando, né? Foram 40 anos. E a gente já estudou, eu acho que são 4 dias para chegar em Canaã, né, pastor? E por causa de desobediência, por causa de murmuração, essa primeira geração não pôde ver a promessa cumprida. Mas aí, quando essa primeira geração morreu, ela toda morreu, o texto fala,
Aí a segunda geração que nasceu no deserto ia ver essa terra prometida. Mas ele usou quem? Deus desafiou Josué. Nesse momento, Deus desafiou a Josué a conquistar essa terra. Só que Josué, Deus não usou ele só essa terra, não. A vida de Josué toda foi em batalhas. E Deus sempre estava com Josué. Mas nesse momento, né, nesse cenário, tinha dificuldades. E quais são as dificuldades que Josué enfrentou? O povo, né? O povo estava com Josué nesse momento. Eram homens que cresceram em um ambiente de milagre e provisão, mas não foram tocados na intimidade. Todos, em Josué 5,5 fala, todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. A circuncisão, irmãos, é tipo a cirurgia de fimose. Vocês entenderem, quem não sabe o que é, então Deus marcava o seu povo com a circuncisão. E essa segunda geração não foi circuncidada. Quantas pessoas estão vivendo em um ambiente de milagre hoje e não permitem serem tocadas na intimidade do seu coração? Estes homens viram milagres e intervenções sobrenaturais de Deus. E mesmo assim, eles não tinham sido marcados, né? Ele e os pais deles. Quantas maravilhas o Senhor não fez nesse processo, né? Nessa caminhada. Deus colocava uma nuvem para aliviar o calor de dia. Aí uma nuvem de fogo para esquentar, porque lá no deserto é muito frio. Aqui nós lemos que Deus deu maná para eles até o momento que eles conquistou a terra. Vocês viram? A primeira vez que eles comeram daquele fruto, no outro dia o maná cessou. Então Deus estava ali provendo. Mas esses homens não tinham sido marcados, né? E hoje nós estamos vendo tudo isso e a gente não se permite ser marcado por Deus. Esse é um ponto. Essa era uma dificuldade que Josué enfrentou, né, para vencer essa batalha e se consagrar. Outro ponto, os homens eram órfãos e receberam uma carga de humilhação. No versículo de Josué 5 e 6. Os israelitas tinham andado 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que saíram do Egito morressem, visto que não tinham obedecido o Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não viram a terra que prometerá aos seus antepassados que nos daria, terra onde mana leite e mel. Assim, em lugar deles colocou seus filhos, e foram filhos que o Josué circuncidou. A Bíblia diz que os pais daqueles homens haviam morrido por sua desobediência. Por isso, além de não terem sido circuncidados, eles não tinham boas referências paternas e estavam diante da herança de desobediência e vergonha. Porque na caminhada, nesse processo, eles eram assim, Deus fazia algo, eles adoravam. Aí depois eles esqueciam e colocavam... fazia outros deuses para adorar. Não sei se vocês conhecem toda essa trajetória até chegar em Canaã, na primeira geração. Então, os filhos viram isso, né? Essa vergonha, essa humilhação. Segundo o terceiro ponto de dificuldade que Josué enfrentou. Eles não tinham experiência de guerra, mas tinham promessa de conquista. Josué 5,4. Ele fez isso porque todos os homens aptos à guerra morreram no deserto, depois de terem saído do Egito. A segunda geração dos homens que saíram do Egito não tinha experiência de guerra, nasceram no deserto e não havia sido preparado. Eles não tinham preparação de trabalho duro, eles só andavam, né? E isso dificultou, porque agora eles iam
Eles tinham que conquistar uma cidade. Então, Josué tinha mais um obstáculo, uma dificuldade. E vocês acham que Josué enfrentou isso tudo ou não, irmãos? Ele confiou em Deus, né? Diante das dificuldades. De homens que viram milagres e não foram tocados. Homens que eram órfãos e humilhados. Homens que não tinham preparação nenhuma de guerra. Mas Josué aceitou o desafio, né? E hoje, né, eu pergunto para você, qual tem sido a sua dificuldade em não se consagrar ao Senhor, né? Será que é aquele pecado de estimação? Será que é no trabalho, as suas relações, em casa? O que tem te impedido, né? A gente tem desafio todos os dias. E Josué aceitou os desafios diante dessas dificuldades. E como que a gente pode nos consagrar? Um ponto diante dessa palavra é obedecer à voz de Deus, né? Obedecer a Deus é crucial. Deus é igual a gente, igual os pais. A gente quer proteger os nossos filhos, não é? Nem sempre a gente explica para os filhos, só fala assim, você não pode fazer isso, não é, irmãos? E Deus faz isso com a gente, não é? Ele não te mostra um caminho e fala, o final vai ser assim. Você vai andando e ele vai te mostrando, não é? E é assim que a gente faz também. Então, obedecer é melhor do que sacrificar, amém? Então, essa é uma chave para nos consagrar. Josué 5,3. Josué fez facas de pedra. A obediência sempre nos leva a uma ação prática. Josué precisou fazer facas de pedra para cumprir a ordem de Deus. Qual é a sua ação prática necessária para cumprir o que Deus está te pedindo, né? Intimamente. Talvez algo precisa ser feito ou talvez algo precisa ser desfeito. O que nós precisamos para obedecer à voz de Deus? Amém? Então, o primeiro ponto é obedecer. Mas mais um ponto para a gente alcançar a consagração. Permitir ser tocado por Deus na intimidade do seu coração. E circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Josué 5,3. Deus ordenou ele para fazer algo, ele obedeceu. E agora ele marcou todos os homens, né? Ele consagrou aqueles homens antes da guerra. Tanto que eles tiveram que ficar por um tempo parado para eles se recuperar, né? Para depois, então Deus já estava preparando esse exército para a conquista. Então nós precisamos abrir mão. Ontem nos 30 semanas, eu acho que falou com todo mundo que estava ali, que a gente quer ter o controle de tudo, né? E nós precisamos deixar o controle na mão de Deus. Né? E às vezes a gente tem muita dificuldade, né? E nós precisamos abrir o nosso coração. Nós somos casinha, né? Deus quer entrar, Ele não invade. Ele não invade. Ele bate na porta, Ele é educado. E para isso, né, igual aqui, são coisas práticas. Nós precisamos tomar uma decisão para a gente ser marcado. A terceira, acessar o ambiente sobrenatural. Quando a gente se rende, a coisa acontece, não é, irmãos? Enquanto a gente está armado, não tem como. No versículo de Josué 5,15 fala, o comandante do exército do Senhor respondeu, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é santo. Depois que Josué priorizou a consagração dos homens, foi introduzido ao ambiente sobrenatural e lá recebeu ordens de Deus. E isso, impressionante, pois agora a pessoa que, no momento antes, tirou dos homens o prepúcio e confronta diante de Deus e tira algo também.
Todos nós precisamos nos desfazer de algo diante de Deus. Por isso, não só esteja disposto a acessar o ambiente sobrenatural, mas também ser obediente às ordens de Deus. E se entrega nesse ambiente. Você está pronto? Sim ou não? Josué obedeceu, mas aí aquele comandante do exército de Deus falou para ele também tirar algo, não foi? Tire suas sandálias. O que nós precisamos tirar hoje para a gente se consagrar ao Senhor? Consagração significa devoção, né? Nós precisamos se dedicar ao Senhor. E eu tenho um tempinho, eu queria colocar mais algo sobre isso. Quando Josué foi conquistar a terra, que era Canaã, antes de Canaã era qual que era a terra? Jericó. Deus pediu ele antes de Canaã, Jericó. Você sabe por que Deus pediu Jericó para ele? Porque Jericó era o dízimo. Jericó era a oferta. Ele falou para Josué assim, ó, essa terra não é de vocês, essa terra é minha. Tanto que eles não podiam pegar os despojos. Deu um probleminha lá, mas não vou entrar nesse detalhe. Mas Jericó era do Senhor. E o que essa palavra quer dizer? Quem está em primeiro lugar, né? Buscai o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Lá em Mateus 6,33, fala disso e depois vem na palavra falando que por que a gente se preocupa com vestir, com comer, com o futuro. E esse povo viveu tudo isso, irmãos. Deus, as vestes deles cresciam, o sapato não gastava, Deus deu o alimento. Então, primeiro, buscai o reino de Deus e a todas as outras coisas. Então, se a gente não priorizar Deus, não é só acordar de manhã e orar. Se eu estou lavando a vasilha, eu vou louvar o Senhor por aquilo. É em todas as ações. Então, essa consagração, essa devoção, essa dedicação, ela tem que ser o tempo todo na nossa vida. Tome sua decisão por obedecer e se consagrar a Deus. E esteja pronto a acessar, a viver vitórias de conquista na sua vida. A consagração a essa resposta de obediência a José, a voz de Deus, que permitiu alcançar a vitória de viver, de concretizar a promessa. O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. Eu faço para você essa noite. Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está é santo. Qual que é a sandália? O que é que você tem que tirar, irmãos? Deus vai falar com você. Mas o desafio para nós essa noite, para nos consagrar, porque a nossa vida é uma vida de batalhas. A nossa vida é igualzinho essa história do povo de Deus. O Egito, quando a gente não estava com Jesus, a gente era escravizado pelo pecado. E aí nós aceitamos Jesus e nós somos libertos. E Jesus, ele nos conduz para essa Canaã, que é na glória. Amém? E nessa condução, como que a gente tem feito isso? De que maneira nós estamos indo? Né? Será que é igual esse povo que reclamou, desobedeceu? Será que eu tenho buscado mudança porque eu preciso, eu não sou perfeito? Como que tem sido essa trajetória? Então, é um desafio hoje, né? Deus desafia a você consagrar e você não está só nessa caminhada, né? Você que está em casa e nós aqui, eu queria que o louvor subisse para a gente cantar uma canção. E você que não conhece Jesus e que Deus falou com você nessa noite, através dessa palavra, você não está só. Mas para isso a gente tem que crer que Jesus morreu naquela cruz e Ele te salvou.
né? Ele perdoou todos os nossos pecados. Nós somos livre para adorar Ele. E você que não tem Jesus e quer Jesus nessa noite, coloca a mão no seu coração e faça essa oração. Paizinho querido e amado, hoje eu entendi que eu preciso de Ti. E eu creio que Jesus morreu naquela cruz e lavou todos os meus pecados. E eu tenho hoje livre acesso com o Senhor. E Deus, eu entendo que eu não estou sozinho diante das batalhas, que a partir de hoje eu quero me consagrar ao Senhor, me separar. E vou te honrar enquanto eu viver. Em nome de Jesus. Amém.